Meus amigos, time com intensidade. Para jogar com Sampaoli, precisa ter intensidade. Será que tem alguns jogadores que terão problema com o Sampaoli? Everton Ribeiro perderá espaço. Arrascaeta pode ter problema com o Sampaoli por conta da intensidade que o Sampaoli tanto cobra em suas equipes. Meus amigos, eu quero tirar uma grande dúvida de muitos torcedores e esclarecer uma grande fake news ou uma grande mentira que é contada em cima da palavra intensidade. O que é intensidade? Como que se utiliza intensidade? Que intensidade é essa que o Sampaoli tanto pede? Quem acompanhou os vídeos da Flá TV que está viralizando, ficou notório o Sampaoli pedindo para o time ficar com a bola, cuidar da bola, gostar da bola, saber tratar a bola. Ou seja, se perder a bola, teremos um grande problema, gera um grande problema. Então, fique com a bola. Só que, se você coloca um time com muita intensidade, ou seja, na cabeça de alguns, time com Marinho, Cebolinha, Matheus França, Matheus Gonçalves, Ayrton Lucas, Wesley, time que acelera, você perde a bola mais rápido. Por quê? Muitas das vezes tu acelera a ponto de não se organizar e acaba perdendo a bola e você tem que correr de novo atrás da bola, gerando o problema que o Sampaoli falou. O jogo do Sampaoli, o modelo de jogo do Sampaoli, existe 3 espaços muito importantes, tem outros espaços, mas eu quero falar de 3. Se você ficar com a gente nesse vídeo até o final, eu vou explicar a palavra intensidade aplicada no espaço de força, direito, esquerdo e o espaço de habilidade. É muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal do botão vermelho aí de baixo, ficar com a gente até o final, compartilhar esse vídeo, até para ajudar a trazer clareza para você, amigo rubro-negro, para você, amigo rubro-negro, que está confusa sobre essa palavra intensidade. O que é intensidade? E eu acho que é melhor nós escutarmos um treinador explicando o que é intensidade. E depois eu entro na parte tática aqui, trazendo muito detalhe importante da intensidade que o Sampaoli tanto fala e que algumas pessoas ainda não conseguiu compreender que raio de intensidade é essa e já fica imaginando que jogador A, B, C perderá a oportunidade com o Sampaoli porque não tem intensidade? Será mesmo? Escuta só, mestre Josualdo Ferreira, o que é intensidade? Porque a intensidade não é só correr. A intensidade é, acima de tudo, a capacidade que as equipas têm de fazer rapidamente ações táticas sem que tenha que correr muito. E essa é que é a intensidade também. E quando é preciso correr, corre. Mas muitas vezes isso não acontece. É a bola que corre. Sabe porquê? Ela não cansa, né? Você sabe isso, né? Novo Flamengo do Sampaoli. Deixa eu te falar aqui sobre a Bet7k e seu design inovador. Cara, sorteio toda semana de R$7 mil no Pix. Isso mesmo, tá? Bônus de boas-vindas. Sorteio toda semana de R$7 mil no Pix. Isso mesmo. E olha, é do jeito que o apostador gosta. Ganhou, sacou, cai na conta na hora e você já começa a aproveitar da sua bolada. E para você aproveitar todos esses benefícios, assim como eu, clicando no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, usando o nosso link, você ganhará um bônus de boas-vindas. Isso mesmo, um bônus de boas-vindas. Além de você concorrer R$7 mil toda semana, você terá um bônus de boas-vindas somente na Bet7k, a maior casa de aposta do mundo. Clica e aproveita. Tamo junto. Gravou aí, minha rapaziada? Intensidade é a capacidade que o time tem, ou os jogadores, de executar ações táticas menos tempo. Por quê? Quem corre é a bola, pois a bola não cansa. E olhando para o modelo de jogo do Sampaoli, eu quero falar de 3 espaços que eu prometi para vocês. O espaço de força e o espaço de habilidade. Imagina você dividir o campo em 3 corredores. Corredor esquerdo, corredor
central e corredor direito. Esses três corredores, esquerdo, central e direito, como vocês estão vendo, você tem aqui os corredores laterais, é o que chamamos de espaço de força dentro do jogo de posição do Sampaoli. O corredor central é o que chamamos de espaço de habilidade. Então, no espaço de força, é onde jogam os jogadores com velocidade e nível de enfrentamento de 1 contra 1. Então, tu pode ver que dentro do jogo do Sampaoli, geralmente no corredor lateral direito e esquerdo, joga os jogadores de velocidade. Quem passa por aqui? Lado direito, Marinho. Força no 1 contra 1, vencendo duelo no mano a mano e velocidade para atacar a profundidade. Lateral, ele usa o Wesley, força para atacar a profundidade. Ele utiliza no lado esquerdo, Cebolinha, força e nível de enfrentamento alto no 1 contra 1 para atacar a profundidade. E também o Ayrton Lucas. Mas isso não quer dizer que jogadores como Everton Ribeiro poderá vir receber essa bola nesse espaço de força. Por que espaço de força e espaço de habilidade? O corredor central é o corredor mais poluído, mais denso, com mais jogadores adversários para te pressionar. No corredor central, você recebe pressão de tudo quanto é lado. Com isso, você precisa trabalhar a intensidade da ação. Ação de receber a bola e dominar mais rápido, dominar orientado, ter mapeamento do espaço constante para conseguir se livrar da pressão e saber de onde vem a pressão. Geralmente, os jogadores que jogam aqui, ele não vai correr tanto. Ele vai fazer a bola correr. Eu recebo aqui e entrego a bola para quem tem força para atacar a profundidade. O jogador que já joga no espaço de força, ele vai receber muitas vezes essa bola no 1 contra 1, ou muitas das vezes, quando ele receber, o jogador ainda vai vir pressionar, dando tempo e espaço para ele dominar e pensar na jogada seguinte. Então, quando você fala de intensidade, e essa intensidade que todo mundo fala que o São Paulo tanto cobra e é verdade no Flamengo, ele não está falando só de velocidade. Ele está falando também de intensidade de ação e execução. Para vocês terem uma ideia, o Mourinho, ele já falou sobre isso, que o jogador mais intenso com que ele trabalhou foi justamente, sabe quem? O Deco, brasileiro. Naturalizado português Deco, o Mourinho fala que o jogador mais intenso que ele já trabalhou foi o Deco. Vamos entender o porquê. Vamos agora para a parte tática e ver isso acontecer. Jogadores no espaço de habilidade usando a intensidade e os jogadores no espaço de força usando a intensidade e também a intensidade coletiva. Aquele famoso, quem marca nesse time? Vamos lá para outra tela e mostrar na prática. Então, galera, vamos ver na prática essa questão da intensidade sendo utilizado no corredor, no espaço de força, dentro do espaço de habilidade, os jogadores utilizando em vários aspectos. Ainda falando sobre a questão do Mourinho, ele falou que o jogador mais intenso com que ele trabalhou foi o Deco. Ele deixou bem claro que Deco nunca foi um jogador fisicamente acima da média, mas a capacidade de pensar e executar certamente as ações do jogo em um curto espaço, em pouco tempo, fazia dele um jogador intenso. A capacidade dele executar e pensar ações táticas num curto espaço, em pouco tempo, fazia dele um jogador muito intenso. Lembra o que o Josualdo Ferreira falou sobre intensidade? Capacidade que os jogadores ou a equipe tem de executar ações táticas em menos tempo. Ou seja, não é só correr. E quando olhamos para a questão da intensidade, é justamente a rapidez com que o jogador ou a equipe entende as ações necessárias para que seja realizada. Por exemplo, se eu vou executar uma ação de pressão pós-perda e rapidamente o jogador da contenção, cobertura, equilíbrio fecha os espaços,
o adversário não consegue progredir, a gente rouba a bola. Eu fui uma equipe intensa. Vamos mostrar na prática para vocês compreender como funciona a dinâmica. Mas vamos primeiro para a fase ofensiva. Repara aqui uma saída do Léo Pereira. Ele vai acionar o Gerson no espaço de força. Olha como o Gerson está no espaço de força, no mano a mano, e ele vai usar o quê? A vantagem qualitativa 1 contra 1 para superar a marcação, jogando justamente, atacando o espaço de habilidade, jogando o corredor central. Ataca o corredor central e aqui ele vai acionar o Pedro justamente no espaço de força. Percebe que o Pedro, nesse momento, vai receber a bola de costa para pressão. E aqui você tem um Cebolinha, jogador que trabalha mais no espaço de força, atacando a profundidade. Esse jogador aqui, ele vai pressionar o Pedro, para o Pedro justamente não progredir. E a intensidade da ação e execução do Pedro vai gerar o ataque do Flamengo à profundidade. E repara como o Pedro usará o recurso da intensidade para superar a marcação. Primeiro, a bola está chegando nele e olha o que o Pedro vai fazer. Domina a bola com o pé direito, já armando para o pé esquerdo. Então ele dominou com o pé dominante e com o pé não dominante, com o pé esquerdo, ele faz isso. Ó. Ele dá o passe na profundidade. Essa intensidade que ele usou de ação e execução, de raciocínio, de tomada de decisão, gerou justamente o ataque à profundidade e deixando o Cebolinha em condição legal para poder atacar, não caindo em impedimento. Se ele demora a dominar, gira, pensa, o adversário chega nele e consegue bloquear a ação. A ação rápida do Pedro, a intensidade rápida utilizada pelo Pedro, colocou justamente o Flamengo nessa condição de ataque à profundidade, chegada e finalização no último terço. Então, quando falamos de intensidade, é isso. Não é só correr. Pedro não correu. Se essa jogada sai o gol do Cebolinha, essa jogada aquela que o Cebolinha tenta acionar o Pedro, o Gabigol, e ele poderia chutar pro gol, imagina se o gol acontecesse. O jogador mais importante nessa ação, claro que todo o coletivo é importante, mas a intensidade que o Pedro utilizou proporcionou a jogada chegar no último terço. Isso é intensidade. Ele não correu, ele não fez grandes movimentos, aonde ele estava, ele fez a jogada. O que ele fez? Recebeu, dominou com um pé e tocou com o outro. Ele gerou tempo e espaço para ele sobre o marcador, colocando o companheiro em condição legal de entrar no último terço e cair em zona de finalização. Isso é intensidade. E vamos olhar a intensidade também no aspecto coletivo. Aquele famoso quem marca nesse time. Vamos olhar uma ação sem bola? Olha o Flamengo aqui no bloco alto, subindo para pressionar. Pedro, Gabigol, Cebolinha, Everton Ribeiro. Pedro, contenção, Cebolinha, cobertura, Gabigol, diagonal de cobertura, Everton Ribeiro, cobertura. Todos esses três estão fazendo a cobertura das costas do Pedro. O Pedro é o jogador da contenção, que vai pressionar o portador da bola, fechar a opção de passe. Então repara que o homem da bola vai acionar esse jogador, que será pressionado pelo Cebolinha. Todas as linhas de passe estão fechadas. Ao tentar sair jogando, Cebolinha já chega para pressionar, fazendo com que o adversário tenha que executar uma ação rápida, porque se ele demorar, Cebolinha chega pressionando, podendo roubar a bola. Essa ação rápida que ele executou gerou uma tomada de decisão errada, todas as linhas de passe fechadas, e olha o que vai acontecer. O Flamengo recupera a bola. O Flamengo precisou correr tanto? O Flamengo precisou pressionar tanto? Não. O Flamengo simplesmente fechou as opções de passe. O Gabigol se desgastou nessa ação? O Everton Ribeiro, será que se desgastou tanto nessa ação? Não. Isso é o que chamamos de intensidade. A capacidade que a equipe ou o jogador tem de executar ações táticas em menos tempo. Roubei a bola, agora irei atacar a profundidade. Faço o movimento de penetração, ataco o espaço. Olha o que o Gerson faz, aciona o Cebolinha
jogador de espaço de força, em situações de 1 contra 1 em zona de finalização, tendo até opção de passe nos companheiros. Cebolinha vai tentar superar a marcação e finalizar, e acaba saindo aquela finalização para cima. Então, quando falamos em intensidade, não é só correr. Tá? É claro que o Everton Ribeiro irá jogar com o Sampaoli. Não existe ninguém tão intenso no espaço de habilidade como o Everton Ribeiro. Arrascaeta não tem como ficar de fora desse time. Não existe ninguém tão intenso no espaço de habilidade como o Arrascaeta. Tomada de decisão, poder de reação, capacidade de raciocínio e leitura do jogo. Pô, Felipe Luiz, será que não joga com o Sampaoli? Pô, o cara mais intenso com bola e sem bola, o cara mais intenso de leitura de jogo, não tem como ficar de fora. É claro que irá jogar. Então, meus amigos e minhas amigas, peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o teu like, que tá muito bacana, para que mais rubro-negros entendam o que é intensidade. E quando o Sampaoli fala de um time intenso, ele está falando de jogadores intensos em velocidade, corredores laterais, espaço de força, e os jogadores que serão colocados no espaço de habilidade. Essa união de força com habilidade gera a intensidade do coletivo que o Sampaoli tanto pede. Intensidade é a capacidade que o atleta ou a equipe tem de executar ações táticas com bola sem bola em menos tempo. Se eu recebo a bola e domino rápido e aciono o meu companheiro, eu executei a minha intensidade. Se ele fizer isso, o jogo fica mais rápido, o adversário cansa mais, porque vai ter que se desgastar mais para tentar correr atrás da bola. O time do Jesus, o Rafinha falou que foi um dos times mais intensos que ele já jogou, até mais do que o do Guardiola. Rafinha, Felipe Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson Arão, Pablo Mari, Rodrigo Caio. Gente, esse time não era time de grande deslocamento. O jogador que mais tinha explosão ali era o Bruno Henrique. O Gabigol também tinha. Mas o Arrascaeta nunca foi esse cara. Everton Ribeiro, Arão, Gerson. Que intensidade era essa? Eu acho que vocês já sabem a resposta. Grande abraço, saudação rubro-negra. E não esqueça das nossas lives, sempre 12h30, às 19h30, horário de Brasília. Abraço a todos.